Fiável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá conosco aqui o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós neste feriado, podemos dizer assim, porque já é feriado? Praticamente chegando, né? Mas apesar que eu ainda vou dar aula hoje, até às 23. Não, hoje também é feriado, viu? Ah, hoje é feriado? Hoje é feriado que a gente vai retransmitir também. Ah, hoje também feriado é feriado. Verdade. Ah, agora ficou Então claro. você está trabalhando 2 dias. 2 dias, ótimo. Entendeu? Vou ter o salário também 2 dias? Também dobrado. Ah, então tá beleza. Agora fiquei até feliz. Vai ganhar em dobro. Agora fiquei feliz. Uhum. E aí, o que você, além das aulas, além de todo o seu trabalho, da sua dedicação aí em pleno feriado, o que você traz pra gente? Hoje nós vamos falar sobre o efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Você lembra do Fred Krueger? Sim. É parecido, Claro. né? Fiquei até com medo agora. Não precisa ficar tão aterrorizado. O efeito Dunning-Kruger. Mas antes eu vou falar de uma coisa que esses dias eu estava conversando com a pessoa, eu falei que tem uma nova doença chamada nomofobia. Conhece? Nomofobia. Nomofobia. Não sei. Nomofobia. Nomofobia, que vem do inglês, é non-mobile phobia. Né? Ah, tá. Non-mobile phobia. Ou seja, é o medo que a pessoa tem de ficar sem o aparelho celular. Acho que isso é 99% das Pois pessoas. é, então já é catalogado como doença, né? Nomofobia, non-mobiofobia. Os sintomas são ansiedade, angústia, nervosismo, ou seja, é uma dependência mesmo. E é uma doença que está sendo estudada, é como uma das novas doenças. E como adquiridas. cura isso? Não, se a pessoa tiver sem o celular lá, claro que tratar, dar né? o celular já melhora, mas sem o celular Tem que aprender, o trabalho é de psicoterapia, né? De aprender a desenvolver essa é como uma dependência mesmo, né? Porque a pessoa tem reações físicas por conta de uma dependência. E eu falei isso com uma pessoa e a pessoa falou assim, isso é bobagem, né? Isso aí, essas coisas que ele inventa e tal. E eu me lembrei do Dunning-Kruger, né? O que é o efeito do Dunning-Kruger? São dois pesquisadores chamados Justin Kruger e o David Dunning, que eles fizeram um estudo mostrando o seguinte, que as pessoas, elas tendem, né, a desprezar o conhecimento alheio. Ou seja, quando eu não conheço alguma coisa, eu tendo a menosprezar que o outro também conheça. Então eu descarto muitas vezes a opinião do especialista, dizendo que o especialista não entende nada. A gente vê muito hoje nas redes sociais os debates, né? As pessoas falam de Lei Rouanet sem saber o mínimo, um artigo da Lei Rouanet, o que pode, o que não pode. As pessoas falam de educação sem saber se é obrigatoriedade do município, do estado, o que é da federação. Ou seja, tende-se a diminuir a opinião do especialista em detrimento à opinião do especialista, dá-se vazão ao senso comum popular. Só que, na realidade, né, a gente deveria ouvir mais os especialistas sobre os próprios assuntos, né? Porque a gente pode formular, claro, eu já falei isso aqui, opiniões sobre várias coisas, mas a gente não pode confrontar um especialista sem, no mínimo, ter lido alguma coisa que o especialista tenha lido também, né? Senão a gente está desmerecendo o conhecimento. Mas isso é natural, né? Todos nós temos isso, assim, um pouco maior ou menor, esse efeito do Dunning-Kruger, né? E o Dunning-Kruger dizia o seguinte, né? Que as pessoas que têm... É uma brincadeira, né? Que, quando você é incompetente no assunto, você não consegue reconhecer que é incompetente. Por quê? É tamanha a sua incompetência que você não reconhece a sua própria incompetência. Por quê? Porque para você ser um pouquinho mais competente, você precisaria estudar. E precisaria se enxergar também, né? Exato. Isso é um dos efeitos do Tem essa Dunning-Kruger, visão né? crítica, né? Isso, é a ausência, essa superioridade ilusória, né? Você tem uma ausência de autocrítica, então você imagina que você sabe muito mais do que você sabe. Só que quando você vai ler as coisas, você percebe que você não sabia nada, né? Aí você fala, caraca, eu não sabia nada desse negócio. E quanto mais você lê, mais você percebe que falta muito para você, de fato, se tornar competente naquilo. E este é o efeito contrário, né? Porque muitas vezes a pessoa é um especialista no tema, mas ela é mais humilde, porque ela sabe que ela não pode absorver tudo. Porque quanto mais ela aprofunda, mais ela vê que tem várias outras conexões que ela ainda não chegou lá. E esse fenômeno é muito percebido no mundo da política, porque quem exibe uma autoconfiança excessiva leva vantagem. Porque nós, seres humanos, gostamos de estar na frente de uma pessoa que tem convicção. Só que isso é uma coisa que é quase que impossível para o ser humano ter convicção de alguma coisa. Porque a gente está sempre tendo dúvidas, sendo questionado e descobrindo novas coisas. E ela dá segurança para aquele que não tem. Né? Exatamente, né? Exatamente. No fundo, né, a ignorância gera confiança
mais com frequência do que o conhecimento. Porque no conhecimento você vai tendo dúvidas, e dúvidas, e dúvidas, e dúvidas, então você fica sempre inseguro de estar com a última versão, com a última palavra, com o último posicionamento. Já o ignorante, não. Ele tem certeza do que ele está falando, né? E mostra essa convicção. E a convicção, para nós, é confortável, né? Você ouvir alguém que está convicto de alguma coisa... O cara entende. O cara entende. É Sabe muito tudo. confortante para nós seres humanos, né? Principalmente se as pessoas se mostram, né? Um doutor, um médico, etc. E na realidade a gente sabe que ele é um ser humano como outro qualquer, né? Que também tem várias dúvidas, enfim. Então o Dunning-Kruger é isso, né? A pessoa fala nomofobia e a pessoa fala, não, isso é bobagem. Não é bobagem, é uma doença catalogada. Tem gente estudando isso no mundo inteiro, sabe? Já detectou sintomas, né? São coisas que a gente vê no dia a dia, ou seja... Tem gente especializada entendendo muito mais do que a gente sobre este assunto especificamente. E isso pode ser levado para várias outras searas, né, das redes sociais, que a gente vê muitas pessoas discutindo coisas sem ter o mínimo conhecimento, não sabe o número da lei, o artigo, onde foi criado, por quem foi criado, por que foi criado. E as pessoas estão lá discutindo coisas como se fossem experts. Né? Verdade, Emerson. Mas essa coisa da rede social também é um negócio meio... Já virou coisa comum, né? Coisa comum. As pessoas acabam debatendo, começa a debater um assunto, daqui a pouco está debatendo a pessoa. Isso. Até porque parte pro pessoal, aí daqui a pouco um está xingando o outro. Exatamente. É um negócio... Que é exatamente esse ponto, né? De como você não reconhece a própria ignorância sobre o assunto, e aí como você quer terminar a discussão por cima, você acaba partindo para agressividade, né? E eu acho que é um grande aprendizado, claro, não vai ser sempre assim, uma hora a gente vai aprender a lidar com isso, né? Sim. E é bom que a gente discuta mesmo, que argumente, porque enquanto estiver argumentando só com vocabulário, é melhor do que estar discutindo com arma na cintura, né? Então, é verdade. acho que a gente tem... Não, ontem mesmo eu coloquei um post no Facebook sobre aquele negócio do Roger Waters, né? De ter colocado o Bolsonaro, né? No telão, ele não e tudo mais. E virou assim, mas olha só, eu no post eu coloquei, olha, o Roger Waters, na minha opinião, ele tem todo o direito de fazer aquilo. Sim, eu não acho que ele está errado. Sim. Ele é do rock, a gente sabe que o rock é transgressor, tá lá para criticar o sistema mesmo. Agora, a única coisa que eu coloco um senão aí é o seguinte, o cuidado que ele deveria ter tomado no sentido de até causar ali um problema de violência. Sim. E aí, da mesma maneira que ele tem a liberdade de colocar aquilo, as pessoas também têm a liberdade de vaiar ou aplaudir. Sim. Como foi o que aconteceu. Muita gente vaiou, alguns aplaudiram e virou aquilo que virou. Mas o que eu quero dizer do post no Facebook é o seguinte, virou, ali no post que eu coloquei, uma guerra entre bolsonaristas e haddadistas. Então, a questão não é o cara do rock, não sei o que, a liberdade e tal. Virou ali uma coisa maluca. Sim. Esse caso do Roger Waters é emblemático, né? Porque, assim, é muito estranho, na minha concepção, né? Ver as pessoas vaiando o Roger Waters pelo que ele coloca no telão, sendo que ele sempre fez isso. Os shows dele... Aquela música, acho que é Comfortably Numb, né? Que é idiotamente confortável, uma coisa assim. O estilo do cara sempre foi esse, né? Seria estranho, eu acho, que se ele não fizesse esse tipo de coisa no show dele, né? E Another Brick in the Wall. Pois entendeu? Não, me parece muito mais um efeito Dunning-Kruger da plateia, né? De que não conhece de fato a biografia e a discografia do Roger Waters, né? E o comportamento dele, e achar que ele viria aqui no Brasil no momento deste e não fizesse esse tipo de coisa. Acho que é muita inocência ou o efeito Dunning-Kruger das pessoas que estavam lá, né? Talvez boa parte dali não conheça as letras, não conheça a história do artista. E claro, como você disse, ele tem todo o direito de dizer, ele pode ser vaiado e ele pode ser aplaudido, né? Sim, as liberdades são públicas, né? Mas me parece que é como se eu fosse no rodeio, né? E eu não quisesse ver alguém subir no animal. É meio estranho, né? Porque no rodeio vai ter isso, entende? E até ele, como um democrata, que ele se coloca dessa maneira, ele está ali, foi o que eu escrevi num determinado evento público, você tanto pode falar uma coisa boa ou uma coisa polêmica, que pode causar o efeito inverso. Exatamente. E você achar que você está fazendo sucesso, né? Então, e tanto é que ontem ele não colocou. Ele já colocou uma tarja, né? Uma outra coisa, contra o fascismo. Mas no final, pelo menos que eu li na Folha hoje, no final ele colocou nem F final dendo, né? Ele ele colocou esse. E aí, mas eu acho que por conta
ter tido já na noite anterior, o pessoal acho que já estava meio, né, ouviu crítica, tá, e acho que já deu uma amenizada, já não era mais novidade. Sim, porque pegou na surpresa, foi na quarta-feira. Exato. Mas, e a frase do dia, Emerson? Olha, rapaz, eu separei tantas frases aqui, mas nessa correria para chegar, eu acabei, acho que escrevendo, eu não consigo mais agora entender a minha própria letra que eu escrevi, certo? Mas eu tava uma que eu acho que eu me lembro aqui da Hero Novarum, que a Hero Novarum foi aquela encíclica da Igreja Católica, né, sobre o trabalho e o empresariado lá no começo, no metade da Revolução Industrial, quando você tinha aquela briga de foice, né, de foice literalmente, né, entre empregados e patrões, e os empregados não tinham os direitos, né, e os patrões exploravam, então tinha aquela coisa ali do movimento pós-marxista e tal. E a Igreja Católica, então, ela vai criar a Hero Novarum, que era uma encíclica para amenizar as coisas, né? Olha, galera, trabalha aí, patrão, tipo, não suga tanto e vamos tentar chegar no meio termo, né? Certo. E é engraçado que ela dizia o seguinte, ó: não se associar com homens perigosos, que ardilosamente exageram esperanças e fazem grandes promessas. É isso aí. Precisa tomar muita atenção e cuidado, sabe né? quando essa frase? 1891. E até hoje a gente... Tá acreditando, até hoje ela fica acreditando promessas, né, que geram o efeito Dunning-Kruger na gente, a gente acha que tá tudo bem, que é isso mesmo que vai ser resolvido. Né? Sem dúvida, Emerson, muito Enfim. bom. E quais os seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas? O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, então te aguardo aqui semana que vem, quinta-feira, com mais um momento O Inédito Viável.